Boa noite a todos e a todas. Estamos dando continuidade a mais um encontro das lives da Cátedra Intercom em Comunicação e Informação José Marcos de Mello. Eu sou o professor Rodrigo Gabriotti, diretor adjunto de projetos da Intercom, e ao lado do professor Andrew André, diretor adjunto científico da Intercom, nós estamos aqui para mais este encontro. Hoje é dia 12 de maio, nós estamos na quarta temporada das lives Cátedra Intercom, um projeto que nasceu em 2020, durante a pandemia, e desde então, professora Nair Prata, diretora científica da Intercom, professora Sônia Jacone, diretora de projetos da Intercom, eu, Rodrigo Gabriotti, e agora, nesta temporada, com o Andrew André e também com o nosso outro diretor científico adjunto, Silvio Simon, nós estamos, então, à frente desse projeto das lives da Cátedra Intercom. Os grupos de pesquisa são convidados a fazerem, a proporem essas lives, então eles recebem o calendário, recebem toda uma intenção, uma programação destas lives para que eles possam trazer a perspectiva deles sobre aquilo que eles pesquisam a partir do tema central do Congresso Nacional da Intercom, que é, neste ano, Ciências da Comunicação contra a Desinformação. Congresso Nacional que vai ser realizado, volta a ser realizado presencialmente este ano, de 5 a 9 de setembro, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. As inscrições já estão abertas, então já fica o convite para que todos vocês já comecem a se movimentar para se inscreverem, ainda mais vocês que fazem parte de um grupo de pesquisa da Intercom. Em nome do presidente da Intercom, professor Giovandro Ferreira, dou as boas-vindas a todos vocês que estão aqui do grupo de pesquisa, os inscritos na plataforma Zoom e também aqueles que nos acompanham na página, no perfil da Intercom no Facebook, que faz essa transmissão ao vivo. Esta temporada da Cátedra Intercom, das lives da Cátedra Intercom, que está na sua quarta temporada, vai ter um total de 21 lives. Então, nós vamos até 28 de junho, sempre às terças e quintas-feiras. Começamos lá no dia 19 de abril, e todas essas lives ela tem alguns produtos derivados de parcerias e iniciativas que nós fazemos. Então, neste ano, nós temos 3 produtos derivados destas lives, destes encontros. O primeiro deles é que esta live, depois de realizada, ela fica gravada, fica disponível, e ela vai para o canal da Intercom no YouTube. Então, ela se torna um material audiovisual, que pode ser um material de consulta para aulas, para pesquisas, e está lá dentro do canal do YouTube da Intercom. Então, daqui a alguns dias, esse material vai para lá. Uma outra parceria que nós fizemos já desde as 2 últimas temporadas das lives é com o grupo Papo Com, da Universidade Federal do Ceará, que pega esta live depois e transforma esta live em podcast. Também dentro de algumas semanas, o podcast já está disponível para que vocês possam também acompanhar, ouvir e tornar esse material um material de consulta. E depois, nós temos também a publicação de um e-book. Então, a gente pega todas essas lives que vocês realizam, cada grupo de pesquisa pode enviar um texto. Então, a gente já deu esse prazo, inclusive no e-mail convite que vocês aceitaram, que é o dia 1º de julho, para vocês enviarem um artigo com até no máximo aí 20 páginas. Pode ser um formato artigo, pode ser um formato de entrevista, ou pode ser um formato de comunicação acadêmica. Então, nós temos essas 3 frentes, o que nós chamamos de 3 produtos derivados. Canal da Intercom no YouTube, podcast Papo Jor, Papo Com, da Universidade Federal do Ceará, e o e-book que vai ser lançado no Congresso Nacional, que, repetindo, volta a ser presencial esse ano, de 5 a 9 de setembro, na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. E hoje nós vamos, então, para a live de número 8, que está sendo organizada pelo Grupo de Pesquisa de Cinema. Tem como tema hoje, Gêneros em Questão, Reconfigurações e Hibridismos da Ficção no Cinema. Estamos recebendo para a live de hoje o professor Pedro Maciel Guimarães, da Unicamp, o professor Rodrigo Cases, da Universidade Federal Fluminense, professora Jussiele Oliveira, da Universidade Federal da Bahia. Os 3 vão debater este tema. E a mediação será da professora Luísa Lasvarg, da Unicamp, e aqui também prestigiando nesse comecinho a professora Luísa Alvim, que faz parte do grupo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, antes de passar a palavra já para a professora Luísa, quero dizer, então, que eu e o Andrew estamos à frente hoje da live, então eu fazendo esta abertura aqui, e o Andrew vai ficar com vocês ao longo da live também, e ele faz o encerramento da live. Professora Luísa Lasvarg, boa noite, boa live, obrigado pelo aceite, e que vocês tenham um encontro bastante produtivo.
Obrigada, Rodrigo, pela apresentação simpática. Enfim, o tema é esse mesmo, né? Gêneros em questão, reconfigurações e hibridismos da ficção no cinema. E nós temos como participantes, como ele mesmo falou, o Pedro Maciel Guimarães, da Unicamp, o Rodrigo Cases, da UF, e a Juscelia Oliveira, da Universidade Federal da Bahia. Eu sou Luísa Luz Vargas, sou coordenadora do grupo, e estarei sendo assistida nessa sessão pela minha vice-coordenadora Luísa Alvim, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos abrir, né, então, as falas, não é? Com a apresentação da pesquisadora Juscelia Oliveira, que pesquisa gêneros nos cinemas africanos, notadamente musicais, né, os musicais, que provocam discussões sobre classificações a partir de negociações, hibridizações, sincretizações e transculturações empreendidas por cineastas, refletindo sobre as convenções tradicionais estipuladas nesse campo de estudos. Juscelia, você pode falar um pouco mais sobre o seu trabalho como pesquisadora? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, professora Luísa. Boa noite a todos e todas, né, aqui presentes, tanto no Zoom quanto no Facebook, no YouTube. Bem, eu sou da Bahia, né, do estado da Bahia, fiz graduação e mestrado na Universidade Federal da Bahia, né, no Instituto de Letras, mas desde a graduação que eu estudo, comecei com literaturas africanas e depois fui apresentado pelo professor Mohamed Bamba um filme, Minha Fala, que vocês irão ver aqui um pouquinho sobre ele também, porque ele continua atravessando toda a minha pesquisa. Eu fiz doutorado em Portugal, estudando um cineasta da Guiné-Bissau, o Flora Gomes, e com bolsa CAPES, doutorado pleno no exterior, voltei e agora eu faço parte do grupo de pesquisa, né, coordenado pelo professor Guilherme Maia, aqui da Universidade Federal da Bahia. Eu sou pesquisadora vinculada ao Lab Imagem, né. Neste momento sou professora visitante também da USP, estou dando uma disciplina sobre cinemas negros brasileiros, latino-americanos e africanos, e também uma disciplina sobre cineastas africanas aqui na UFBA, no pós-com, junto com a professora Nina Tedesco e com Morgana Gama. Bem, para não me estender muito no tempo, não perder um pouco a noção, né, eu escrevi um textinho aqui, e aí eu vou ler um pouquinho e depois eu mostro algumas imagens dos filmes, né, porque faz parte também um pouco dos pesquisadores dos cinemas africanos, meio que apresentar esses filmes para as pessoas, que são, por vezes, muito raros para os pesquisadores, quiçá para os espectadores. Então, né, a proposta inicial é uma proposta vamos dizer assim, de pesquisa em andamento. Então, estou apresentando, escrevendo textos, né, com o pessoal do grupo de pesquisa. O último texto que eu escrevi, inclusive, juntamente com o Leandro Afonso, que estuda musicais latino-americanos, e com o Vanderlei Teixeira Neto, né, que estuda o videoclipe, né, vídeo ensaio, na verdade. Nós escrevemos um texto sobre 2 musicais, o Madame Brouette, do Senegal, e o Minha Fala, né? Então está disponível na última edição da revista Zanzalá, na Revista Brasileira de Estudos sobre Gêneros Cinematográficos e Audiovisuais. Então, a proposta para hoje de fala seria os musicais africanos, gêneros cinematográficos em contextos pós-coloniais, né? Aí vem. A classificação dos gêneros cinematográficos tem sua definição ligada, inicialmente, à literatura, mas depois torna-se um aspecto fundamental da instituição cinematográfica. Contudo, os gêneros tiveram e têm uma existência nas várias artes, mas sua definição foi sempre flutuante e variável. Com o passar dos anos, os gêneros cinematográficos se expandiram. Contudo, ainda existe uma grande dificuldade no que concerne a definição e delimitação de cada gênero para os filmes produzidos contemporaneamente, uma vez que nem todas as obras podem ser enquadradas numa única tipologia, como acontece no cinema hollywoodiano, em que o gênero orienta e prepara o espectador
e que está estreitamente ligado à estrutura econômica e institucional da produção. Estas especificações podem estar associadas ainda a indicações genéricas, as quais podem incluir na mesma categoria filmes que pertencem a cinematografias, contextos, estilos e ideologias absolutamente diferentes entre si, e ainda podem não suportar o peso político de representações destinadas a derrubar essas formas em contextos imprevistos, como destaca o pesquisador nigeriano Akin Adesokan. Um exemplo disso fica a cargo dos cinemas africanos, que são cada vez mais confrontados com a problemática dos gêneros e, acima de tudo, com a obsessão de alguns críticos e pesquisadores que se concentram e ainda continuam se concentrando exclusivamente nos conceitos de autenticidade político. Assim, para o camaronês Alexis Tcheichouap, os filmes africanos foram inicialmente definidos por sua oposição ao cinema de entretenimento, que, por sua vez, estavam confinados ao Ocidente. Neste sentido, envolver-se em entretenimento é percebido como um assunto fútil e eticamente irresponsável, enquanto que encorajar reflexão sobre o real e o trabalho dos cineastas é o trabalho do cineasta sério, o cineasta abertamente político e subversivo, o que, para Kent Harrow, seria um início limitado ou talvez errado. Consequentemente, Harrow defende uma revolução nos paradigmas teóricos para romper com um passado que parece uma camisa de força, com suas visões de filmes amarrados a categorias e categorias ligadas a agendas políticas, porque os estudiosos fizeram repetidamente as mesmas perguntas. Com isto, quero dizer que os filmes africanos, por vezes, podem não se encaixar nos modelos e padrões de gêneros pré-estabelecidos, que deveriam seguir uma tendência contemporânea, fluida e intertextual, de que os gêneros existem e servem de código de compreensão e orientação, que está em constante mudança, para que o espectador constitua uma espécie de repertório, como se a cada novo filme convoquem-se novas formas diversas e múltiplas. Partindo da saída da caixa canônica e padronizada das classificações de gênero e indo em direção às propostas de deslocamentos de gêneros, hibridizações, sincretismos, transculturações e intersecções, emergem os filmes africanos, que normalmente podem ser considerados e são relacionados com cinemas emergentes, cinemas do mundo, transnacionais, interculturais e pós-coloniais, em virtude de suas temáticas, questões culturais, geográficas, estéticas, políticas, bem como dos seus financiamentos. Além disso, nas fichas técnicas, estas películas carregam uma dupla ou múltipla classificação, especificamente nos filmes africanos identificados. Aí, neste caso, a minha pesquisa, inicialmente, eu estou fazendo pesquisa em sites, e aí, ou por produtoras ou em site, ou quando o próprio cineasta indica a classificação do filme, com pelo menos uma menção aos musicais e ou música. Para fins desta discussão, portanto, é mais fecundo definir que aí vem a minha pesquisa atualmente nos gêneros, está voltada para o musical africano, né? Para os fins dessa discussão, portanto, é mais fecundo definir um musical como qualquer filme em que a música é uma parte integrante da narrativa. Tal definição permite ver os filmes Carmen J, Minha Fala, Madame Brouet, West Indies, Carmen Negra, que sejam explorados como filmes que tomam emprestados marcadores da forma ocidental e negociam, reconfiguram, hibridizam, interseccionam e transculturam-os, através do uso de estruturas ideológicas, estéticas e narrativas africanas. Os musicais africanos podem manter vínculo com a tradição hollywoodiana clássica, construindo uma ideia de gênero plural, moldada a partir de aproximações e distanciamentos com diferentes tradições culturais, artísticas, estéticas e de contingências econômicas e políticas locais e globais. Nesse sentido, pensou-se para essa apresentação, ou seja, selecionei 8 filmes. E aí agora
eu vou exibir aqui alguns frames dos filmes. Vocês estão visualizando? Opa. Sim, estamos vendo. Ok, Estamos muito vendo. obrigada. Obrigada, Pedro. É que eu não consigo ver vocês, né? Então, nesse sentido, pensou-se para essa apresentação, como a gente falou, falei 8 filmes. O West Indies é o primeiro dele, ou Negros Marrons da Liberté. E eu só vou destacar, eu vou mostrar alguns filmes, mas eu só vou pensar neste momento a classificação que eu encontrei desses filmes, ok? Então, vamos lá. Né? É um filme do Medion Do, um cineasta da Mauritânia, de 1979. Então, este filme eu consegui encontrar classificações como musical, drama, comédia, docuficção, filme histórico, comédia e comédie musicale política, ou seja, comédia musical política. Né? Essa foi uma classificação de um site francês. Quando questionado sobre o seu musical, o cineasta da Mauritânia responde. Aí são algumas imagens do filme. Né? Eu queria libertar o próprio conceito musical de sua marca fabril americana. Eu queria mostrar que cada pessoa na Terra tem seu próprio musical, sua própria tragédia musical e seu próprio pensamento, moldados por sua própria história. West Indies não é um filme mais caribenho do que africano, porque ele é inspirado numa peça, como vocês viram no frame anterior, de um escritor da Martinica. Ele reúne todos os povos cujo passado é feito de opressão, cujo presente é feito de promessas abortadas e cujo futuro ainda está por conquistar. Né? Depois tem La Vie est Belle, né? Um filme do Congo, de 86 a 87, ele tem essa data, né, de filmagem, de lançamento, então, como sempre aparece uma dupla, a gente tenta contemplar essas possibilidades de realização do filme. Né? As classificações encontradas foram musical, drama, comédia, etnoficção. Etnoficção, etnografia é um gênero que vai aparecer muito associado aos cinemas africanos. Simplesmente pelo cineasta ser africano, já há essa associação imediata do espectador, né? Ou então do próprio do crítico, do espectador e, de certa medida, dos sites associados à área do cinema. Filme sobre música. Aí também a gente tem algumas imagens do filme, né? Ele é importante em função do protagonista ser um músico do Congo, né? Que é o Papa Wemba, que morreu em 2016. Então aí a gente tem. Depois, o Tableau Ferrel, né? Que é do Moussa Seni Abissa, que é um filme de 1997. O Moussa Seni Abissa é muito interessante porque ele aparece muito associado aos filmes de música, sobre música senegalesa, né? E vai ter o próximo filme, houve uma polêmica se é um musical, se não é um musical. Aí eu levei para o grupo de pesquisa e resolvi com o grupo de pesquisa. Assistimos e discutimos. Então, uma das classificações desses filmes é um musical. Né? Drama, drama político, comédia, filme de música. Né? Como o Moussa Seni Abissa, ele explora muito a questão musical, e os filmes dele estarão sempre associados à questão da música local do Senegal. Depois, nós temos o Carmen J, né, também de um senegalês, que está associado ao José J. Bamaka, a um musical, um romance, um drama, comédia, e um filme que aparece muito nas pesquisas associadas ao continente sobre questões LGBTQIA+, né, que a Carmen, a protagonista, ela é bissexual. Então, há todas essas questões. Ele aparece mais como um filme de temática LGBTQIA+, do que como um musical. Né? Segundo Sheila Pitt, né, no texto Ascensão do Musical Africano de Junção Pós-Colonial em Carmen J. e Madame Brouet, é um dos poucos textos, agora que se junta ao meu, né, e outros que eu já escrevi, mas é o primeiro texto sobre musical e um dos poucos textos em inglês sobre musical africano. Ele é um texto de 2009, recentemente a gente traduziu, e consta num livro, num e-book que eu e Camila Esteves organizamos sobre cinemas africanos contemporâneos. Né? Ela diz, em Carmen J, o uso de tambores é significativo e se torna a assinatura do filme.
porque, deixa eu só passar a imagem para vocês verem Carmen, porque eles não apresentam, localizam Carmen, eles não apenas apresentam, eles localizam Carmen em uma cultura diferente, mas também servem para ligar essa cultura auditiva à fisicalidade de Carmen, como expressão tanto da sua africanidade quanto do seu desafio. Em outras palavras, a música em Carmen J se destina a criar um espaço social distinto dentro do qual a história de Carmen vai se desenrolar. Bem, esse é o Extraordinário Destino de Madame Brouet, que é um filme de 2002, do Moussa Seni Abissah também, né, do qual eu e meus colegas acabamos de escrever um texto, né? Mais uma vez, comédia, drama, romance e música, e musical. Então, as múltiplas classificações sempre aparecem. Nunca eu encontrei um filme africano com uma única classificação, que é uma questão contemporânea, né? Não, também associada aos cinemas africanos. Madame Brouet oferece uma experiência musical com foco na atuação musical e dançante da personagem central. A música de Madame Brouet torna-se um comentário social sobre as ações de Mati, uma jovem senegalesa empobrecida que assassina o marido por motivos que se revelam ao longo do filme. Nesse caso, grande parte da apresentação musical baseia-se no papel tradicional dos griots na sociedade senegalesa, cujas canções de louvor narram a vida dos seus patronos. Terá sempre um grupo, esse grupo do primeiro slide, né, da primeira imagem, ele vai sempre aparecer para trazer refrões, trechos sobre a vida de Mati, essa mulher que aparece aí nos outros frames, né, como central, vestida de amarelo à direita, né, depois com o seu companheiro Sako, Nagô, Sako dos Olhos Azuis de Ontem, né? Então, o próximo filme é o Minha Fala, que eu já comentei de vocês, que eu estudo desde da graduação, no mestrado, e ele continuou na pesquisa do doutorado, que é do cineasta da Guiné-Bissau, Flora Gomes, uma comédia musical, um drama, um romance. Minha Fala tem uma história que se relaciona em equilíbrio com as 8 músicas originais do filme, o que estimula o prazer do seu visionamento, além da história do filme ter relação com as questões contemporâneas do país do cineasta, a Guiné-Bissau, e o local de filmagem Cabo Verde, relacionando a liberdade cinematográfica do gênero e a adaptabilidade de contexto. Aí temos a Vita, né, alguns números musicais, e o final, um frame do final do filme, com estátua a busto do Amilcar Cabral. O Carmen Negra, é um filme da África do Sul, ou Carmen na África. Carmen Negra é a tradução do outro, né? O filme ele aparece como musical, romance, drama, e, acima de tudo, é uma ópera, é cantado em ópera, né? E aí tem todas essas questões associadas ao filme do Mark. Novo Lá, filmado em Elisha, Novo Lá em Xhosa, vemos a vida cotidiana de um município sul-africano. Esse cenário oferece mais do que uma produção teatral fabricada. A câmera de Don Ford May filma um mundo de crianças jogando futebol, mulheres conversando no salão de cabeleireiro, homens se barbeando e pessoas tratando de aproveitar a vida cotidiana. Ouve-se o riso das meninas indo para a escola, dos meninos patinando, chamando uns aos outros, o barulho dos trens e o rugido dos caminhões, enquanto viajam por suas ruas não pavimentadas e rodovias modernas. Um contexto local e cultural, mesmo em se tratando de uma ópera. Então, aí vocês estão vendo Carmen, né? Depois, o último, mas não um dos últimos, porque tem atualmente uma grande produção na África do Sul, né? E eu não entrei muito na África do Norte, Argélia, Egito. O Egito tem muitos filmes musicais africanos. Um Transporte em Comum, né? Esse acabou entrando, apesar de ser um filme de 48 minutos, em função de ser uma mulher que dirigiu o filme, né? Uma mulher na direção. Musical, drama, um road movie, né? Assim, e aí deixa eu só mostrar algumas imagens dos musicais do filme, né? Assim, já encaminhando para o final, é necessário ver a ascensão do musical africano como uma extensão orgânica dos desenvolvimentos estéticos existentes nos filmes africanos, em vez de uma mera importação de um gênero existente de contextos externos aos africanos.
Isso não significa que os cinemas africanos estejam isentos do efeito de deslocar, hibridizar, sincretizar, transculturar e interseccionar. Esses são termos, eles aparecem sempre aqui na minha fala, porque são termos utilizados por... o interseccionar foi por um cineasta da Nigéria, né? Transculturar faz parte da minha pesquisa de mestrado, que é um termo do Fernando Ortiz, né? Que ele utiliza para mostrar como as culturas, ao longo do processo de colonização e de escravidão, se transfiguraram, não só se misturaram e se assimilaram, elas se transfiguraram, elas se deslocaram, foram geograficamente e espacialmente e culturalmente. Então, eu acho que o gênero cinematográfico acompanha esse processo de transculturação. Sincretizar em função, eu vou explicar um pouquinho aqui, que é do Harold, o texto, né? E hibridizar, que é um contexto dessa junção, dessa mistura, né, de gêneros e de possibilidades. Deslocar, hibridizar, sincretizar, transculturar e interseccionar gêneros e fluxos de estética do cinema ocidental e mundial. Jonathan Hines reconhece que o sincretismo é uma velha história na África, cujos efeitos estão agora sendo acelerados, aprofundados e ampliados pelos processos de globalização. O surgimento deste novo gênero em novos espaços geográficos e culturais indica também o deslocamento e descentralização de fronteiras culturais, e que a invenção, reinvenção e desinvenção da África continua a ser uma grande força motriz no desenvolvimento dos cinemas africanos. Isso está no texto também da Sheila Page. Os cineastas, nos seus filmes africanos, estão também buscando fornecer novas perspectivas para a compreensão dos fluxos culturais, que não podem mais ser explicados, não podem somente ser explicados por uma narrativa eurocêntrica, homogênea, de desenvolvimento político, socioeconômico. E eu gosto sempre de terminar minha fala com essa frase do musical Minha Fala, do Flora Gomes, né? Na música, o título da música chama-se Ousar, né? Em português de Portugal, Atreve-te, mas em crioulo e em português do Brasil, Ousar. Né? O que havemos de fazer para ser ao mesmo tempo iguais e diferentes? Ousar. Né? Bu tem que ousar, em crioulo da Guiné-Bissau. Você tem que ousar. Então, em certa medida, os gêneros cinematográficos também estão ousando nessa contemporaneidade e indo além das possibilidades e expectativas do cinema canônico. Muito obrigada. Jussiele, obrigada. São 6h27. Eu vou apresentar bem brevemente, né, o nosso próximo participante, para não comprometer o tempo de ninguém, dar tempo da gente conversar. Muito bonita a sua exposição e suscita uma série de inquietações da gente, né? A gente tem vontade de perguntar um monte de coisas, mas vamos tentar nos segurar. Então, agora nós vamos ter a fala de Pedro Guimarães, da Unicamp, professor e pesquisador do Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação, e do Programa de Pós-Graduação em Multimeios da Unicamp, autor de Helena Inês, atriz experimental, editado pelo SESC, lançado ano passado, e organizador do livro catálogo Douglas Sirk, o Príncipe do Melodrama. O tema, né, do Pedro, ele vai desenvolver a partir de um texto do Richard Córdova. É Córdova mesmo, Pedro? Falei certinho? Genre and Performance and Overview, problematizando a relação entre os gêneros e os registros de atuação, partindo do princípio que o tipo de jogo do ator, seu gestual, sua postura em cena pode servir para delimitar ou dar parâmetros de gêneros, como fazem outros componentes do mise-en-scène, enquadramentos, estilo, de montagem, trilha sonora. Então, por favor, a palavra está com você, Pedro. Boa noite. Boa noite, Luísa. Obrigado pelo convite. Agradeço a Intercom por essa oportunidade da gente estar aqui discutindo cinema e especificamente gêneros, né, que acho que é a temática comum que nos une a todos. Então, obrigado a você e a Luísa Alvim pelo convite. Muito prazer, Jussiele. Não te conheço ainda pessoalmente, não conheço o Rodrigo, mas foi ótimo, vai ser ótimo falar depois de você, porque, enfim,
o musical é um gênero que está sempre nas minhas preocupações. Depois eu quero trocar figurinha para como ter esses filmes, porque você ia falando aqui, eu tentei dar uma procurada nas minhas bases de pirataria e não consegui. Então, gostaria de saber como é que a gente tem acesso a esses filmes. Tá bom. Então, como a Luísa disse, gente, eu queria, na verdade, compartilhar com vocês uma inquietação que, para mim, ainda está muito no início, né? Eu sou pesquisador também de gêneros cinematográficos. Minha pesquisa principal é no campo da atuação, uma historiografia da atuação no cinema, mas eu sempre me interessei também pelas classificações genéricas e como que essas classificações genéricas elas têm uma espécie de quase que de vida orgânica, né? De nascimento, desenvolvimento do gênero, uma crise, né? Um adoecimento, uma morte e depois um renascimento lá na frente. Então, principalmente dentro dessa perspectiva colocada pelo Steve Neill dos gêneros como organismos vivos, né, que têm esses ciclos e esses momentos de nascimento, desenvolvimento, morte e renascimento lá na frente, eu tenho muito interesse especificamente pela teoria dos gêneros. E aí uma das questões que eu estou discutindo, que eu quero começar a discutir mais, então o que eu vou apresentar para vocês são apontamentos bem iniciais ainda, é como que os registros de atuação, ou seja, como é que o jogo do ator, como é que o estar em cena de um determinado ator ou de um grupo de atores pode determinar ou dar a ver classificações genéricas mais ou menos facilmente de acordo com aquilo que eu vejo como índice, né, no corpo do ator e que pode eventualmente me remeter a uma classificação genérica ou a uma prática de um gênero que se construiu, né, assim como gênero e que tem num dos componentes de formação o corpo do ator, o seu gestual, sua postura, como um dos locais de identificação desse gênero. E aí é muito interessante passar logo depois da Jussiele, que falou sobre o musical, porque é justamente esse gênero que o Richard de Córdoba vai usar no texto dele de 1986, chamado Genre and Performance and Overview, que foi retomado, entre outros, né, num livro bem importante para os estudos de atuação no Brasil, no mundo, chamado Star Texts, esse textinho aqui de 1991. O Richard de Córdoba ele diz justamente que é muito fácil a gente falar de performance, né, da importância da performance para um gênero como musical, partindo do princípio que você vê claramente momentos onde o ator ou a atriz, né, tem essa interrupção, digamos, entre aspas, esse alargamento de uma narrativa mais clássica, mais tradicional, para realizar um número de dança, um número de canto, e depois a narrativa volta, né, para uma espécie de narrativa mais convencional, onde os personagens andam e falam, e logo depois intervém a música de novo, intervém a dança, etc. Então, ele diz que, partindo desse princípio, ele tenta, na verdade, propor um alargamento dessa perspectiva do estudo da performance como integrante da composição do gênero para outros gêneros. Ou seja, até que ponto eu consigo identificar repetições, continuidades e matrizes formais, né, que se desdobram do trabalho do ator dentro de determinadas classificações genéricas. Partindo do princípio que o musical é esse gênero especial, onde isso fica muito flagrante, mas ele se pergunta se isso não poderia ser aplicado para outros gêneros que não têm a música e o canto como elemento integrante da classificação genérica. Que também é um apontamento que é dado pelo Rick Altman, né, no texto basilar dele sobre comédia romântica, The American Film Musical, onde ele coloca justamente como um dos critérios semânticos, a gente pode discutir se é semântico ou se é sintático, mas, enfim, ele coloca como critérios semânticos do musical hollywoodiano clássico o jogo dos atores, que, segundo ele, combina realismo e movimentos rítmicos. Né? Aquilo que eu falei da oscilação entre um momento dito mais realista, onde os atores falam e caminham normalmente, fazem gestos por um viés mais realista, e em outros momentos onde eles estão cantando, dançando e fazendo gestos um pouco mais, digamos, poéticos e menos calcados no realismo. Então, só por essas duas classificações, a gente consegue ver que o musical é esse primeiro gênero onde a performance do ator vai
contribuir primeiro para a identificação do gênero e depois para o estabelecimento dos seus critérios semânticos e sintáticos. Mas o que o Córdova pergunta nesse texto, e não dá a resposta de uma maneira satisfatória, mas, enfim, é um primeiro texto, né, publicado em 1986, onde ele aponta um pouco aí o caminho, que depois foi retomado por outros pesquisadores, vou falar deles já já, é uma tentativa de a gente pensar se existe esse mesmo tipo de percepção do gênero encarnando no corpo do ator, na sua performance, na sua atuação. Eu prefiro falar, na verdade, de atuação do que falar de performance, tendo em vista, né, que o termo performance, na história dos espetáculos e do teatro, etc., tem uma conotação muito específica de um tipo de performance feita ao vivo, num determinado momento, só naquele momento, onde o corpo do ator ou do performer envolve ali o público, geralmente em espaços públicos, e que não é necessariamente o caso do que a gente está se referindo aqui, falando do cinema, né? No cinema, em tese, o cinema só pode filmar uma performance. O cinema não pode ser uma performance, a menos que tenha um tipo de interação particular entre corpo e uma projeção. Enfim, isso alarga demais, expande demais a nossa perspectiva aqui. Mas é por isso que eu prefiro o termo atuação ao termo performance, que está na literatura em inglês, principalmente. Os franceses já vão para outro lado. Então, a pergunta é essa, na verdade, que o Richard de Córdoba coloca e que alguns outros pesquisadores tentaram se aprofundar sobre ela, e eu estou me debruçando sobre isso agora, principalmente por ser, na origem, um pesquisador sobre o jogo de ator no cinema. Então, essa pesquisa ela vai me juntar aos meus dois centros de interesse, gênero de um lado, atuação do outro. E aí eu posso remeter a um livro editado em 2010 por uma pesquisadora americana chamada Christine Cornia, também chamado Genre and Performance, Film and Television, onde ela faz uma espécie de compêndio, né, de artigos de pesquisadores importantes, principalmente para o pensamento da atuação no cinema, como Cynthia Barron, Roberta Pearson, ela própria, Christine Cornia, Stephen Peacock, sobre algumas tentativas de você circunscrever determinados gêneros a partir da performance dos atores. Então, vai ter um artigo sobre o filme noir, um artigo sobre o cinema de horror inglês dos anos 70, um artigo sobre as múltiplas determinantes da atuação televisiva, ou seja, a gente expande um pouco a questão do gênero, indo até para os meios de expressão. Será que existe um tipo de atuação mais circunscrita ao meio televisivo e que não é muito usada, muito praticada ou muito bem vista no cinema e vice-versa, né? Ou seja, pensando que existe uma diferença de registro de atuação do teatro para o cinema, o que a Roberta Pearson propõe é que existe também esse desdobramento do cinema para a TV, ou seja, existiram determinantes específicos da atuação na TV a partir daquela atuação que a gente entende como naturalista ou antinaturalista no cinema. Os sitcoms britânicos dos anos 80, ou seja, uma série de tentativas, eu falo tentativas porque todos esses artigos desse livro, né, de 2010, eles estão muito tentando aplicar uma teoria para determinados gêneros, análises específicas para determinados gêneros, sem a gente ter uma base teórica comum que possa, de uma maneira ou outra, embasar todas essas análises pontuais dos gêneros diferentes que vão ser feitos. Então, a impressão que eu tenho é que, nesse campo aí da reflexão sobre gênero, partiu-se muito rapidamente para as análises pontuais de gêneros específicos e ficou faltando aquela base teórica mais comum, né, um pouco mais generalista, menos específica, que poderia ser aplicada aos diversos gêneros diferentes. Então, esse livro de 2010, editado pela Christine Cornia, que dá um pouco aí alguns parâmetros do que seria a classificação genérica a partir de registro de atuação, né, de jogo de ator. E eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, extrapolar um pouco também a perspectiva que foi colocada pela Linda Williams no texto dela, Body Genres, onde ela trata especificamente do melodrama, do pornô e do filme de horror, né, do terror.
Não sei se vocês conhecem esse texto da Linda Williams, mas é um texto justamente que ela vai dizer que determinados gêneros, que ela está chamando de gêneros do corpo, né, os gêneros corporais, que se caracterizam por uma espécie de equalização ou de espelhamento do corpo que eu vejo na tela com o corpo que está na plateia. Ou seja, nesses gêneros específicos, né, no melodrama, no cinema pornô e no filme de terror, vai existir um espelhamento entre o que o corpo faz na tela e o que o corpo do espectador, como que o corpo do espectador reage. Ou seja, falando a grosso modo, tá? Se no melodrama o personagem da vítima, né, seja ela uma mulher, uma criança ou um homem, enfim, qualquer tipo de personagem que seja, no momento ali do sofrimento, daquela representação da paixão, do sofrimento, da dor do personagem no filme, o corpo do espectador vai sentir algo parecido com aquilo que ele está vendo na tela. Então, se o personagem chora e sofre, eu vou chorar e sofrer também vendo o filme. A mesma matriz de pensamento para o cinema de terror, né? O susto, a história do jump scare, que é quando o personagem se assusta, eventualmente fugindo de um assassino, fugindo de um psicopata, de um serial killer, o espectador vai sentir a mesma coisa. Isso sem falar no cinema pornô, né, que também pode existir aí um espelhamento entre os atos sexuais que se vê na tela e uma espécie de estímulo erótico pessoal de uma pessoa sozinha ou de várias pessoas. Isso vai depender do tipo de espectatorialidade que está tendo. Então, eu acho que a Linda Williams já dá um passo além, sem que ela precise dizer necessariamente que existe um código melodramático de atuação, um código horrífico de atuação e um código pornográfico de atuação, né? É mais ou menos isso que ela está dizendo, mas ela não usa esses termos. Eu acho que seriam os gêneros pelos quais a gente poderia começar um tipo de tentativa de codificação da atuação a partir do gênero. E aí também não vai ser só uma tentativa de classificação do filme a partir do ator, mas é uma espécie de via de mão dupla. O ator alimenta o gênero e o gênero alimenta a performance do ator, uma espécie de via de mão dupla, né, entre o corpo do ator ou da atriz e a classificação genérica que atinge outros lugares do filme, outros nichos de criação do filme e componentes da mise-en-scène, assim como o trabalho do ator também pode ser. Então, e aí eu termino apontando para isso, como eu disse, são notas ainda bem iniciais. Eu gostaria de fazer um trabalho sobre o melodrama, especificamente sobre o melodrama clássico, estadunidense, principalmente, mas não só. Seria interessante também tentar pensar quais as particularidades da atuação do melodrama latino-americano, do melodrama japonês, que eventualmente possam ser diferentes dessa matriz norte-americana, ou seja, partindo do princípio que o melodrama flamejante, né, cirquiano, especificamente, mineriano, dos anos 40 e 50 nos Estados Unidos, vai ser diferente de um melodrama latino-americano do mesmo período ou de outro local geográfico. E, necessariamente, o tipo de atuação talvez tenha questões em comum, mas exista diferenças culturais, não só, né, de representação, mas diferenças culturais, que fazem com que os atores do Brasil, do México, enfim, né, da América Latina como um todo, representem de uma maneira distinta, mesmo tendo as matrizes basilares do melodrama mantida, a questão da catarse, da identificação, etc. Então, a ideia é essa, é tentar partir do Córdova, dessas discussões feitas pela Christine Cornier nesse texto de 2010, usando a Linda Williams como uma base já iniciada para tentar pensar gêneros do corpo, mas não só os gêneros do corpo do personagem para o espectador, mas também tendo o ator como local de criação dentro desses filmes, e como é que esses códigos de atuação viajam para outros filmes ou para outros tipos de representação, enfim, né, pensando nas óperas, pensando nas novelas de televisão, ou seja, tem toda uma retomada desses cânones de atuação melodramática que foram colocadas pelo cinema estadunidense desse período clássico, dos anos 30 e 40, e que depois são retomados em outros momentos culturais, em outros tipos de representação, que vão desde a ópera. Estou dizendo ópera porque eu fui ver uma ópera na semana passada, aqui em São Paulo, e tinha um momento eminentemente melodramático, né? Uma ópera, uma adaptação de Romeu e Julieta, e tinha um gesto, uma reivindicação do gesto melodramático por parte
principalmente do personagem da Julieta, ou seja, você faz esse deslocamento no tempo e você transforma uma ópera contemporânea que fala de violência policial, que fala de briga de gangues, né, no Brasil contemporâneo, que fala de diferenças ideológicas entre conservadores e progressistas, mas a matriz da atuação melodramática viajou da Hollywood clássica e pousou no Teatro São Pedro em 2022. Isso sem falar nas novelas, enfim, né, tem outros tipos de desdobramentos aí. Mas os apontamentos, então, que eu queria fazer, e para dar um início de conversa, seria esse percurso, começando no Córdoba, terminando na Linda Williams, e abrindo aí a discussão para outras pessoas e outros pesquisadores que eventualmente tenham vontade de desdobrar essa questão da atuação como determinante para uma classificação genérica. Obrigado, Luísa. Muito obrigada, Pedro. Maravilhosa essa exposição instigante, né? Estou aqui já com um monte de perguntas para fazer, acredito que os outros componentes da mesa também, quem está nos assistindo. Mas vamos para dar tempo de todo mundo conversar bastante, vamos para a próxima fala. Quero agradecer muito a tua participação. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. E vamos para a nossa próxima apresentação, com o professor e pesquisador Rodrigo Cases, da Universidade Federal Fluminense, que vai nos falar, vai nos apresentar, né, vai explorar um tema a partir de Steiger e Altman, vai analisar o filme Tempo, do M. Night Shyamalan. E falando da mistura, né, desses termos, né, ele considera que o termo hibridismo seria mais adequado a narrativas audiovisuais. Eu não, isso tá no texto da Steiner, tá? Não sou eu que considero. Isso está no texto da Steiner. Eu não conheço o texto dela, eu entendi da maneira como você nos colocou. Não, isso está no texto da Steiner. Eu já estou entrando na discussão, perdão. Isso está no texto da Steiner, não sou eu que estou trazendo isso, não. Que se apresentam trocas interculturais e de gêneros e modos narrativos na ficção audiovisual como algo que sempre foi comum e não um fenômeno dentro da produção, que emerge dentro da produção audiovisual contemporânea. Tá bom? Então, fique à vontade. Boa noite, né? Obrigado pelo convite, né? Parabenizar os colegas pelas apresentações, né? Eu não preparei assim uma apresentação tão formal assim, né? Tão consistente, talvez, né? Vou fazer alguns apontamentos assim, a partir do próprio tema, né? A partir do próprio tema da mesa, né? Porque a minha pesquisa, na verdade, é sobre gêneros no cinema brasileiro contemporâneo, em especial cinema de horror, mas a partir de uma aula que eu dei há pouco tempo na graduação, né? Eu sou professor do curso de produção cultural da UF em Rio das Ostras, no campus avançado na cidade de Rio das Ostras, né? Uma cidade litorânea que fica a umas 3 horas aqui do Rio de Janeiro. E esse semestre estou dando um curso lá sobre gêneros, né? No cinema contemporâneo, em cinema mundial, né? É para uma turma de produção cultural, então o objetivo no final é produzir um curta, que no final gira em torno de alguns dos gêneros que são abordados lá. Esse semestre é ficção científica, melhor, esse semestre é suspense, horror e comédia, né? Então, dentro desse módulo do suspense, né, acabei exibindo o filme do Shyamalan, que é um cineasta que eu gosto muito, né? Esse último filme dele, Tempo, Old, e me suscitou algumas questões que eu acho que tem a ver com esse tema dessa mesa, né? E assim, eu começo a minha apresentação, né, dizendo assim, né, até pensando na apresentação da colega, né, a Jussi... Ai, meu Deus do céu, como é que é o nome dela mesmo? Opa! Jussiele. Jussiele, né? Jussiele, isso. Que, na verdade, assim, a mistura dos gêneros, né? Depois eu vou entrar a partir do texto da Steiger, essa questão de mistura, por que mistura, né? E não hibridismo, né? Ela sempre foi a tônica do cinema de Hollywood, desde a Hollywood clássica ali, que eu traço aqui entre o início dos anos 20, final dos anos 50. Mas, por exemplo, se a gente for pegar aquele livro do Schatz, O Gênio do Sistema, né? Ele traça o final da Hollywood clássica ali, quando o momento em que houve o processo antitrust, né? Em que os estúdios não puderam mais ser donos das salas de cinema. Isso foi ali no final dos anos 40, mais ou menos 1947, 1948, não me recordo a data exata. Então, cada autor vai ali trazer mais ou menos
uma data ali entre o final dos anos 40 e o final dos anos 50, porque aí vem a televisão dos anos 60, né? Com toda a força, e Hollywood muda, né? A contracultura, tudo, enfim. E vai surgir no final dos anos 60 e início dos anos 70 aquilo que é chamado de nova Hollywood, né? Mas essa mistura dos gêneros, né? Ela sempre foi uma constante, né? Desde a Hollywood clássica, né? Quer dizer, não é propriamente uma novidade, né? E o cinema da Hollywood clássica, né? Basta você analisar, né, os filmes da época e analisar também como é feito, por exemplo, no filme Genre do Robert Altman, do Rick Altman. Robert Altman é cineasta. Os cartazes dos filmes da época, os textos de divulgação dos filmes da época, né? Como é que essa questão, né, da mistura dos elementos genéricos era, né, era a tônica do cinema hollywoodiano da época. E que o cinema hollywoodiano da época, pelo menos as produções de classe A, elas não se baseavam principalmente no gênero para vender o filme para o público, né? Era a estrela, né, que era a grande, né? O público não ia ver, né, os filmes dos grandes estúdios, MGM, Paramount, né, estúdios classe A, né? O público não ia ver um filme pelo gênero, ele ia ver o filme pelas estrelas. E os filmes, geralmente, eles traziam uma mistura de gêneros justamente para poder atrair vários públicos, né? Para poder atrair uma família, para poder atrair um casal de namorados, marido e mulher, né? Então, os filmes traziam ali elementos de 2, 3, 4, 5 gêneros diferentes, às vezes, né? E se você pegar os cartazes dos filmes da época, sempre o foco está na estrela do filme, né? Clark Gable, Greta Garbo, John Wayne, enfim. Então, essa mistura de gêneros, né, ela sempre foi a tônica do cinema, né? Do cinema hollywoodiano, eu ousaria dizer que não só do cinema hollywoodiano, né? Mas eu acho que do cinema narrativo em geral, né? Pelo menos desse cinema, né, que a gente chama de cinema narrativo e tal, um cinema inserido em alguma lógica de mercado, né? Então, essa questão da mistura dos gêneros é a regra, né, no cinema hollywoodiano, não um fenômeno contemporâneo, né? É interessante nesse texto da Steiger, né, da Janet Steiger, né, que é um texto que se chama... Deixa eu achar aqui pegar minha colazinha aqui, peraí. Hybrid or Inbred, The Purity Hypothesis and Hollywood Genre History, que é um texto de 1997, né? Eu tenho aí ele aqui num Genre Reader, né? Genre Reader são aqueles manuais que são utilizados nas universidades americanas que meio que condensam, né, o essencial de dos textos essenciais de um determinado tema, de uma determinada área, para serem utilizados pelos estudantes de graduação, né? Então, aqui ela discute nesse texto, né, hybrid or inbred, né, híbrido ou puro, né, a hipótese da pureza na história dos gêneros de Hollywood, essa questão tem uma discussão teórica, e é interessante quando ela fala dos textos, né, que eram produzidos, né, pela recepção da época, pela crítica da época, pelas revistas de divulgação da época, como Variety, né, sobre os textos, sobre os filmes hollywoodianos da época, né? Então, por exemplo, Stagecoach, né, que é No Tempo das Diligências, né, a Variety não chamava ele de western, porque o western, na época, era considerado um termo pejorativo, em 1939, né? Então, a Variety chamou o Stagecoach, No Tempo das Diligências, de Grande Hotel One Wheels, né? Grande Hotel é um drama de 1932, né? Da MGM, né? Uma grande produção da MGM, da época do Thalberg, né? Com a Greta Garbo e tal. É um filme com várias histórias paralelas que se cruzam no ambiente de um hotel de luxo, né? Então, era assim que a Variety definia, né, o Stagecoach, né? E ela chamava, né, também o Stagecoach, né, de absorbing drama without the general theatrics usual to picturizations of the early West. Quer dizer, era um drama aqui sem aquela preocupação toda com a fotografia das paisagens e tal. O New York Times chamava o Stagecoach de frontier melodrama, né, melodrama da fronteira, né? E de horse opera, noble horse opera também, né? Casablanca, por exemplo, né, os textos da época, né, Variety, abrindo aspas, né, Variety of Moods, Action, Suspense, Comedy and Drama, né? Então, né, misturando aí elementos, né, o sucesso de Casablanca seria devido a essa mistura de elementos, né? Ação, suspense, comédia, drama, né?
Um outro filme também da época do período da Hollywood clássica, Mildred Pierce, né, que é um melodrama noir do Michael Curtis, né, baseado num romance que depois virou uma série, se eu não me engano, da HBO, e romance no qual é baseada a novela Vale Tudo, do Gilberto Braga. Aquela novela de 1988 do Gilberto Braga é baseada nesse romance, Mildred Pierce, né, do qual foi retirado esse filme Mildred Pierce, que é uma história de um conflito entre uma mãe, que é uma mulher muito correta e tal, que se separa nos Estados Unidos, se divorcia nos Estados Unidos dos anos 40, tem que tocar a vida e abre uma cadeia de restaurantes e fica muito rica, e a filha dela, que é uma pessoa muito ambiciosa e tal, sem caráter, e o filme se orienta entre né, entre esse conflito, né, da mãe e da filha, que já é um elemento, né, e uma mãe que é muito boa, muito correta, muito honesta, e uma filha que é totalmente o contrário da mãe, que a gente já vê aí o elemento do melodrama forte, né? E esse filme, se a gente for ver hoje em dia, por exemplo, ele é classificado como filme noir, que é uma classificação que na época nem existia, né? Esse termo noir foi cunhado depois, né? Vem da crítica francesa e tal, enfim. E a gente pega aqui os textos da época, né? Estou tirando isso aqui do artigo da Janet Steiner, tá? É um drama, né? Entre aspas, é um drama, melodrama, frank sex play, né? Porque tem a Joan Crawford ali, a filha dela, que são mulheres assim, interessantes, tal. Mother Love Story e o Murder Mystery, porque o filme começa com... O filme ele tem uma narrativa mais ou menos não linear, que ele começa com um assassinato, né? Depois, no final do filme, você vê o que aconteceu com aquele assassinato. Quer dizer, ele combina vários elementos aí, né? O drama da mãe e da filha, que pode ser até um subgênero aí, que se a gente for pesquisar, a gente vai achar várias narrativas com esse subgênero, né? Drama familiar, né? Murder Mystery, né? Esse mistério de assassinato, que é o whodunit, né? E, cara, o que mais que tem aqui no texto, né? Frank sex play, melodrama, enfim, né? Tem um elemento erótico, claro, no filme assim, muito, né? Da filha, principalmente, né? Que é muito... A filha que ela se utiliza, né, da beleza e tal, para seduzir os homens, para atingir os objetivos dela, mas claro que isso na época fica muito, né, disfarçado, né? No filme é muito sutil, né, porque o código Hays na época, né, o código de censura na época, não permitia um tratamento mais adulto para essas questões do sexo, do erotismo no cinema, né? Cine negro, né? Não permitia essa abordagem, uma abordagem mais adulta do sexo no cinema, e todo mundo aqui sabe disso, né? Então, voltando aqui às questões que eu estou abordando no texto, né? Tem uma coisa interessante também que a Steiger fala no texto dela, né? De que esse termo hibridismo ele deveria ser reservado, né? A sua origem lá, que vem daquela apropriação que o Mikhail Bakhtin faz do híbrido da biologia, né? Que seria um encontro realmente entre culturas diferentes, né? E que essa mistura de gêneros no cinema hollywoodiano não é um encontro entre culturas diferentes, né? Está ali dentro de uma coisa ocidental, né? Enfim. E até trago aqui uma citação literal do texto dela, né? Abrindo aspas aqui, né? In the social and communicative sense in which Bakhtin uses the term hybrid, the notion ought to be reserved for truly cross-cultural encounters, né? E aí eu penso aqui que, por exemplo, no cenário da produção audiovisual brasileira, seria um tema complexo, né, que a gente poderia discutir de uma outra maneira, ou talvez até pensar isso como um gênero também, que seria o cinema indígena, né? Quer dizer, como é que é essa produção de cinema indígena, né? Porque é um cinema que realmente aí traz, você realmente tem um encontro entre culturas, né, diferentes. O cinema como uma invenção ocidental e o indígena se apropriando, né, dessa invenção para fazer o seu registro, né? Como é que isso se dá, enfim, tem toda uma pesquisa sobre isso, que não é a minha área, mas a gente poderia pensar isso como um gênero, talvez, né? E talvez até dentro do cinema indígena haja gêneros diferentes, né? E como é que a gente poderia colocar isso em termos, né, que é realmente um efetivo hibridismo, né, dentro de uma produção audiovisual, né? E aí, para pensar essa questão de uma maneira, né, trazendo um filme contemporâneo, né, essa questão da mistura de gêneros, né, eu trouxe o Old, né, o tempo Old do M. Night Shyamalan, né, e é uma coisa interessante o Shyamalan, né, porque ele é um cineasta nascido na Índia, né, e que imigrou para os Estados Unidos com a família dele com 6 anos. Né, então, ele tem essa origem, né,
que é muito comum no cinema norte-americano, né? Cineastas que vêm de outros países são assimilados, né, por essa indústria audiovisual americana poderosíssima que vende seus produtos aí para todo mundo e tem uma fórmula, né? Uma certa fórmula de fazer cinema, de fazer audiovisual, né? Shyamalan tem o início da sua carreira em 1992 com um drama, né? Praying with Anger, que é um filme que ninguém viu, né? Um filme que acho que nem foi distribuído comercialmente, mas ele é mais associado ao gênero suspense, desde o sucesso do filme O Sexto Sentido, que é um filme que fez um sucesso colossal, que é o terceiro longa dele, né? O segundo longa dele é uma comédia, não me recordo agora exatamente o nome do filme. O terceiro filme dele é O Sexto Sentido, que é um filme de 1999, com Bruce Willis e tal, que é um suspense, é um filme que fez um sucesso de público colossal, né? E a partir daí o Shyamalan passa a ser identificado com esse gênero suspense, né? E é interessante essa coisa, aquilo ali que o Pedro estava falando, né? Da fala do Pedro, que eu achei uma fala muito boa, como é que determinados atores acabam sendo associados com determinados gêneros dentro desse modelo da indústria do cinema, né, do audiovisual hollywoodiano, e também aqui no Brasil, por exemplo, a gente poderia citar na Rede Globo, né? Como é que determina nessa indústria das novelas, tal, que é a nossa Hollywood, assim, com todas as diferenças, né? Mas como é que esse sistema, né, genérico, que é um sistema, né, de identificação, ele acaba associando, né, determinados atores com determinados gêneros, né? Ou pelo menos com determinados personagens que a gente associa a alguns gêneros, né? E o último filme, né, do Shyamalan é O Tempo, Old, né? Que é uma transcriação de uma história em quadrinhos francesa, Sandcastle, de autoria de Pierre Oscar Levy e Frederick Peters, né? Geralmente o Shyamalan trabalha, né, com roteiros próprios, mas nesse filme ele fez essa transcriação, essa adaptação, prefiro o termo transcriação dessa HQ, né? Eu queria mostrar o pôster aqui do filme, ver se eu consigo aqui. Vou ver se dá para ver. Está dando para ver? Tá. Tá sim. E é interessante, né? Porque o pôster ele vende o filme como um filme do Shyamalan, né? Como se o Shyamalan fosse um gênero, né? Como se a marca, né? A grande marca do filme, a grande, né, etiqueta do filme, né? Se a gente pensar de acordo com aquela ideia, né? Com aquela teoria, de acordo com a teoria do Altman, né, de que a gente pode pensar o gênero por várias instâncias, né, e a gente pode pensar o gênero como etiqueta também, né, uma maneira de vender um determinado, entre aspas, produto, né? E o pôster brasileiro aqui traz o produto, a gente pode ler aqui, Uma Nova Viagem de M. Night Shyamalan, né? A mente por trás de O Sexto Sentido e Fragmentado, que são os dois filmes dele de maior sucesso. E são dois filmes de suspense, Fragmentado tem uma coisa de horror também, O Sexto Sentido ficaria mais dentro do gênero de suspense também, Ninguém Pode Escapar Dele, Tempo, né? Breve nos cinemas. Como é que eu faço para parar isso aqui? Como é que faz para parar aqui, pessoal? Stop sharing. Voltando aqui à minha apresentação, né? Então, assim, eu fiz uma pesquisa, né, das classificações genéricas do tempo em alguns sites, né? E aí, eu pensando, né, de acordo com a teoria do Altman, daquela quarta, né, instância, né, do gênero, né, com o gênero como recepção, né? Como é que o gênero é recebido? E é importante a gente ter em mente que essa recepção e os termos genéricos eles mudam ao longo do tempo, né? Às vezes, o que a gente chama hoje em dia de um nome, há 50 anos atrás, era chamado de outra coisa, assim. E muitos termos que eram utilizados há 60, 70, 80 anos atrás não são mais utilizados hoje. A gente tem fartos exemplos disso no livro do Rick Altman, o filme Jerry, e vários outros textos, né? De como é que determinadas terminologias genéricas elas vão sendo utilizadas, depois elas vão sendo abandonadas, vão surgindo novas. O Noah, que a gente está falando aqui, é um exemplo, né? É algo que, na época que os filmes Noah foram produzidos, ninguém falava cinema Noah. Nenhum produtor americano chegava para o dia. Não existe, numa reunião lá de um estúdio americano, né, de um grande estúdio americano, ninguém chegava e dizia, vamos fazer um filme Noah, né?
Mas vamos fazer era um filme policial, era um melodrama, era um drama policial, enfim, com várias etiquetas lá, né? E depois chegaram, reuniram lá um conjunto de filmes e começaram a chamar aquilo ali a posteriori de filme noir. Então tem até uma discussão teórica, meio assim, se noir seria um gênero ou não, porque para ser um gênero ele teria que existir a partir do momento em que ele é produzido com aquela intenção de você ter aquelas características, né? Então, quando você cria aquele texto, né? Aquele produto, né? Se você não tem a intenção de fazer aquele produto com aquelas determinadas características obrigatórias, ou pelo menos algumas características obrigatórias daquele gênero, né? Mas, enfim, isso é uma outra discussão que não cabe aqui agora, não dá tempo. Então, por exemplo, no IMDb, no Internet Movie Database, né? O tempo old, né, é chamado de drama, terror e mistério, né? No Letterboxd, né, que é uma rede social de textos sobre cinema, de críticas sobre cinema, enfim, uma rede social de cinéfilos, né? O Letterboxd, o old, desculpa, é chamado de horror, thriller, né? Seria suspense, drama e mistério. No Google, de terror e suspense. No Rotten Tomatoes, de horror, mistério e thriller. Então, a gente vê aqui a mistura, né, dos gêneros já surgindo aqui de alguma maneira, né? Eu peguei algumas críticas também brasileiras, né, para ver as menções genéricas nessas críticas, né? Tanto de sites quanto da grande imprensa. No Omelete, no site Omelete, né? Marcelo Hessel, ele fala de horror e suspense. Cinematório, que é o crítico Renato Silveira, ele fala de horror e aí ele fala muito do body horror, né? Seria um subgênero do horror, que o grande representante é o Cronenberg, o David Cronenberg, nos anos 80, 90. Enfim. Ele fala de suspense e mistério também. O Arthur Tuotto, né, no site dele, fala de suspense, mistério, drama, melodrama. Ele cita, né, a palavra melodrama, né, porque o filme tem todo um texto ali de uma família, né, de um casal que está se separando e que vai fazer uma viagem de férias para poder ali talvez ou se reconciliar ou poder proporcionar uma viagem para os filhos, mas eles têm algumas DRs ali e tem várias questões ali, né, que as pessoas se põem, né, se colocam que às vezes são tratadas na chave do melodrama. E tem um texto que eu não me recordo agora se é da Linda Williams ou se é de outro teórico, que diz que a base de todo o cinema, né, hollywoodiano é o melodrama. E, aliás, é interessante também que o Hitchcock ele diz que nunca fez, tem uma frase do Hitchcock, né, que ele diz que ele nunca fez outra coisa que não fosse melodramas. Todo o cinema dele, o Hitchcock dizendo isso do próprio cinema dele, né, que todo o cinema dele, Hitchcock, era um melodrama. O melodrama seria a grande maneira de você se comunicar com o público, a maneira mais efetiva de você se comunicar com o público. Então, no Globo, né, o Daniel Schenker e o Mário Abad acabaram não mencionando nenhuma questão genérica mais específica, né? Na Folha de São Paulo, Thales de Menezes falou de terror, suspense e ficção científica, né? Interessante, porque o filme traz, sem dúvida, alguns elementos de ficção científica. E no estado de São Paulo, a Mariane Morizawa fala de terror, né? Ela fala também do gênero terror, né? Então, basicamente, a minha comunicação, assim, que é uma coisa muito simples, seria isso, né? Seria mais ou menos organizada, né, dentro dessas três premissas, né? Trazer, né, de que essa mistura de gênero sempre foi a regra e não a exceção do cinema, né? Eu digo aqui do cinema hollywoodiano, mas eu entendo que a gente poderia dizer do cinema comercial em geral, né? Produzido seja no Brasil, na Itália, no México, na França, na Espanha, sei lá onde, na Grã-Bretanha, enfim. De que o termo hibridismo a gente talvez devesse reservar para determinadas produções audiovisuais que tragam realmente um encontro transcultural, né? Tragam ali alguma questão transcultural de fato, né? Para resguardar a força desse conceito que vem dos estudos culturais, né? Que atualmente é muito utilizado nos estudos culturais, né? Vem dos estudos culturais, atualmente sendo muito utilizado nos estudos culturais. Talvez a gente poderia utilizar o termo mistura, algum outro termo para não causar essa confusão com hibridismo, hibridação.
E trouxe agora esse exemplo, né, do old, do tempo, para mostrar como é que mesmo na Hollywood atual, né, claro que existem diferenças, né, a gente sabe a questão do pós-moderno, do pastiche, mas, enfim, isso não entra agora aqui, né, em discussão, como é que essa questão da mistura dos gêneros continua sendo fundamental dentro da organização, né, de um produto hollywoodiano, blockbuster, que é geralmente demandado para, né, para atingir um público variado, né? Para atingir um público, para atingir variados públicos, né? E não somente um público muito de nicho, apesar de que a propaganda do filme, e aí é uma coisa interessante, se desse tempo, poderia passar o trailer também do filme, que é bem calcado no suspense, na questão de ser um filme de Shyamalan. O cartaz do filme, o pôster do filme, ele vende muito filme para o público do Shyamalan, que é um cineasta que tem um público muito fiel, é um cineasta que muita gente odeia. Muita gente ama, muita gente odeia. E é um cineasta que é muito identificado com o gênero suspense, apesar de ele ter feito filmes de outros gêneros também. E apesar dos próprios filmes dele misturarem suspense, horror, enfim. E ele até tem um filme que é um filme meio de super-herói, que é o Glass, Corpo Fechado, enfim. Se aventurou aí nessa trilogia também, de uma forma um pouco, né, diferente, vamos dizer assim, desses filmes, né, da Marvel, desse tipo de narrativa por esse gênero, vamos dizer. Acho que agora já dá para dizer que é um gênero, né? Antes era um adjetivo, acho que agora a gente já dá para dizer que o filme de super-herói é um gênero. Então é isso que eu tinha para falar aqui. E acho que agora a gente poderia debater, né? Obrigada pelas contribuições, gente. Estou, assim, muito feliz e gostaria de fazer, enquanto ainda dá tempo, pelo menos uma pergunta para cada um, se me permitem. Para a Jussiele. Jussiele, quando você fala nos musicais africanos, essa é a minha questão, né, que ficou mais forte com a sua exposição. Você diria que essa ideia de musicais, no fundo, é um olhar de fora sobre a produção africana? Porque, por exemplo, para nós sempre foi muito estranho nos filmes de Bollywood o uso da música. A música é uma forma de atrair a audiência, né, dentro dos filmes bollywoodianos. E aí você tem o maior policial e tal, e você tem o famoso clipe, e muita gente vai lá para ver aquela artista no meio do filme que não tem a ver exatamente com todo o contexto. Então, queria que você comentasse um pouquinho como é que eles são vistos localmente, né? Esses musicais, né? Se essa questão do musical não estaria mais na crítica que olha de fora, e claro, quando você de alguma maneira coloca numa plataforma de distribuição, os filmes tendem mesmo a ter outro tipo de categorização, né? Certo? Aconteceu isso com, por exemplo, Cidade de Deus, né? Deu uma enorme polêmica. Aqui ele é lido de uma maneira. No exterior ele foi classificado como gangster film, e o pessoal ficou louco. Mas, na real, eu acho que ele até está dentro, quando você vai ver um Steve Neill, né? Os caras que estudam os gêneros hollywoodianos, não está totalmente fora o gangster film. Enfim, então eu queria que você respondesse isso. Para o Pedro Guimarães. Teria um monte de perguntas, mas não vai dar tempo. Então, eu vou tentar me ater. Você quase não comentou a questão dos métodos de atuação, né? Quando você fala do ator como criação. Porque eu não sei, eu acredito, não sei como é que você vê isso, que tem algum impacto. Por exemplo, até sobre tipos, estereótipos, a femme fatale, né? A femme fatale não nasceu no cinema noir, certo? Vem lá da literatura, é um conceito que antecede e tal, mas nos cinemas noir, pelo menos aquele período clássico, eu diria que até hoje, ela tem uma interpretação mais naturalista, mas você também tem outras escolas, né, de atores, de atuação interferindo nesse processo, ou não é por aí. Então, eu queria que você comentasse isso na medida do possível, né? Porque é um tema que dá para discutir uma noite inteira, pelo amor de Deus. Enfim, por favor, adoraria que você comentasse. Para o Rodrigo, eu queria te agradecer, porque você entrou na questão da hibridação, que, na verdade, era a provocação, né, da noite de hoje.
E achei fantástico, né, todo esse arco que você levantou. Quando eu usei a primeira vez o termo hibridação na minha tese de doutorado, que eu falei de cidade de Deus e cidade dos homens, havia uma conotação em alguns trabalhos acadêmicos, eu não me lembro mais de onde saiu isso, de que hibridação, você estava falando de projetos transmídia, filme e tal, né, essa redução, mas existem esses outros conceitos que você levantou aqui. O próprio Canclini vê a hibridação como um produto, né, de duas culturas diferentes, só que essas culturas diferentes não são necessariamente tão distantes, né? Tanto que a pesquisa dele maior foi ali em Tijuana, que é fronteira México e Estados Unidos. Não chega a ser, mas são apropriações. Mas ele acredita que dessas contaminações surjam novos gêneros, ou pelo menos subgêneros, ou enfim, haja uma reconfiguração dentro de alguns gêneros. E claro que os gêneros sofrem ao longo da história, né? A própria ideia de drama, tragédia, enfim, é claro que eles se reconfiguram todos, tem a ver com contextos históricos específicos, e acredito que passem por apropriações. Como você trabalha, como você falou, com o cinema brasileiro, eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão. Então, percebo que você tem, claro, uma perspectiva mais ampla do que o pessoal do transmídia, acho que nem tanto. É isso. Então, Ju, Ciele, por favor. Olá, quantas coisas, né? Eu fiz milhares de anotações aqui. Pedro, depois a gente troca figurinha, que eu fiquei pensando, você falando e eu lembrando das protagonistas, da performance, ou como você mesmo diz, da atuação das protagonistas, que não necessariamente são femme fatales no conceito hollywoodiano, ou as pessoas vão ao cinema para assistir a elas, porque por vezes são os primeiros filmes que elas fazem, né? Primeiros e únicos, né? Então, essa questão. Bem, o termo, eu venho dos estudos culturais, então, assim, o termo hibridização é caro para mim, né? Mas eu gosto muito de pensar também a partir da discussão do Stuart Hall e do Walter Miolo. O Walter Miolo propõe a viagem das teorias, né, de como essas teorias elas viajam e se adaptam aos novos contextos, né, onde elas estão, como você mesmo falou do gênero, né, da classificação do filme Cidade de Deus, e também do Stuart Hall em representação e cultura e representação, se não me engano, né? A gente aciona as nossas questões primeiro do que as dos autores, e que ele fala, vamos dizer assim, de como os conceitos vão agregando, né? Vamos dizer assim, mais significados e significantes, né? Inclusive desconstruindo, né? Que é o que acontece com o hibridização. Né? Eu também, quando eu escuto assim, chega a me dar um arrepio, mas gosto muito, faço igual o Rodrigo, né, Rodrigo? Digo quem está falando, não sou eu, não. Né? A gente está sempre mostrando quem é que está falando. E, por exemplo, o sincrético mesmo, eu não uso, mas o cineasta usa. O filme Minha Fala, o Rodrigo falou do Minha Fala, né? Que é muito bonito, foi isso? Eu também sou apaixonada. Não, foi do primeiro filme que você trouxe. West Indies. Ave Maria. Porque aqui no Rio de Janeiro... a mostra Medion d'Or. Teve uma mostra e eu consegui ver o West Indies na Cinemateca do MAN, aqui no Rio de Janeiro. Né? Gente, mas esse filme... Eu estou pensando... Eu tenho um artigo filme fantástico, sobre ele. Fantástico. E ele tem uma narrativa épica, né? Uma coisa brechtiana, assim, que ele lembra muitos filmes do Glauber. Né? Já falaram muito disso, né? Essa perspectiva teatral e etc. É espetacular. Assim, recomendo, né, para todo mundo. Acho que é um filme que trata de todo o processo de escravidão e depois do retorno com a migração, né? E de um olhar crítico fenomenal, o Medion d'Or. Mas o Minha Fala também é um clássico, viu? Adoro. Então, para a gente pensar esses deslocamentos, né, e essas questões associadas. E aí eu sempre faço isso, uso a partir, né, por exemplo, tem outro termo mesmo que eu não sou muito fã, que é animismo, mas alguns conceitos vêm do continente como religião animista, né? E quem sou eu, o meu olhar de fora, como a Luísa, para entrar na pergunta da Luísa, vou dizer, não, animismo tem toda uma relação pejorativa? Não, né? Não sou fiscal de africanidade de ninguém, né? E nem de questões ocidentais. São minhas demandas, não as demandas do filme, né? E aí, Luísa, eu penso, claro, esse olhar de fora, mas também um olhar de dentro, né?
um olhar, aí só os nomes aqui que eu consegui pensar, né, dessa perspectiva do gênero que a gente discutiu aqui, vem do diretor, do roteirista, da produção, da mídia, do ator, da atuação, do tema, né? São tantas questões que a gente precisa atentar, do espectador e da crítica, né? Que tanto eu quanto o Rodrigo trouxemos esses termos que a crítica também aciona, faz o seu papel, apesar dessa prévia classificação e catalogação, né? Fico sempre, um amigo uma vez me disse, Justo, isso é tão bom você dizer que o roteirista, porque o roteirista parte de um gênero, né? E aí vai se desdobrando em outras questões, que também é o nosso papel como crítico, teórico, pesquisador, de juntar. Olha, você falou Bollywood, eu não me sinto à vontade muito de falar, assisto alguns filmes e questão, mas, assim, nos cinemas africanos, ou, vamos dizer assim, estou pensando aqui no Senegal, que tem mais filmes senegaleses, aqui desses 8, 3 são senegaleses, né? E do Flora Gomes, né? Das minhas pesquisas sobre música associada à questão de trilha sonora e etc., no continente africano, música é pensado música e dança, certo? Então, é fundamental, é para a vida, né? Vida e morte, inclusive, né? É uma relação cíclica, se canta quando nasce, quando morre, né? E os filmes mostram muito isso, né? Os rituais, inclusive o Carmen J vai ser criticado por fazer um cântico islâmico numa cerimônia católica, entendeu? Ele vai ser proibido em alguns países muçulmanos justamente por isso. Então, sabe, são questões que aí a gente, que para o nosso olhar, não são acionadas, mas que aí com a pesquisa a gente vai discutindo e aprendendo. Então, assim, música é inseparável. Por isso que os filmes do Moussa, mesmo sem essa questão do espetáculo, vamos dizer assim, do espetáculo que a gente imagina quando pensa em musical, ou completamente cantado, né, dessas características que estão no nosso imaginário sobre cinema, ele não aciona essas questões, né? Mas ele usa a música para narrar a vida da pessoa, da protagonista, e como isso é culturalmente, vamos dizer assim, implicado naquela narrativa, né? O Moussa tem uma entrevista que está no YouTube, no Cine África, que a Camila Esteves fez com ele, em que ele fala dessas questões, né? Da importância do griot, que narra a partir da música e de uma história oral, que está tanto no La Vie est Belle, né, com o Papa Wemba. O Papa Wemba é a representação desse griot, mas que tem o sonho de ser cantor. Então, todas essas questões, para mim, são importantes. E, acima de tudo, acompanhado da visão cultural, das identidades culturais. Eu escrevi um texto com o Lucas, também do grupo de pesquisa, sobre... E era um documentário, né? No Ritmo do Antonov. É um documentário que é feito num campo de refugiados, né? No Sudão, na Guerra do Sudão, e mostra como... E o título do artigo, que é um trecho de um personagem, né, de uma pessoa entrevistada, que diz bem assim, nós sorrimos depois do ataque porque era a certeza de que estávamos vivos, entendeu? Então, e nós cantamos e dançamos justamente associados por isso, e mostra como a música e a dança é um fator de cultural de união também, né? Então, tem essa questão do olhar. Claro, a gente sempre vai pensar, eu como pesquisadora, nós aqui vamos acionar o nosso conhecimento sobre musical, eu estou lembrando aqui da discussão que eu tive com a Ana Camila Esteves sobre Madame Brouet não ser um musical. Claro, Júlio, que é um musical. Não, Camila, não está classificado. E aí da gente pensar e ver o filme, a partir do filme, entendeu? Para a gente discutir essas questões. Importante. Aí as minhas, né? A do cineasta, a das pessoas que assistem, mas aí entra, estou lembrando do Pedro, da fala do Pedro, da empatia que se liga, né? Que essas pessoas escutam suas músicas, a sua cultura está representada ali, né? Naquela representação fílmica. Não, espero que tenha respondido. Sim, sim. Por favor, Pedro, vamos aproveitar os últimos minutinhos. Tá. Obrigado, Rodrigo, também pela sua fala. Então, Luísa, eu acho que na verdade, tem duas grandes orientações que eu posso chamar de motores da atuação no cinema, que são emprestadas do teatro, né? Migram do campo da criação teatral para o cinema, e que dão conta um pouco de 99,9% dos registros de atuação que se faz no cinema, ou são debitários de um certo naturalismo ligado mais à escola do Stanislavski, naturalismo-realismo,
e um antinaturalismo, um antirrealismo mais ligado à escola brechtiana, a partir do meados do século XX. Então, eu acho que tem uma bipolarização entre esses dois grandes pêndulos, claro que com um grande reforço, né, no naturalismo, ou seja, as experiências de atuação épica no cinema, elas acabam sendo da ordem da exceção, né? O grosso do que se faz dentro e fora do gênero é puxado por esse naturalismo que vem da Rússia, migra para os Estados Unidos, dirige um pouco as escolhas a partir do cinema falado hollywoodiano, se cristaliza na era clássica norte-americana e, né, existe até hoje, sobrevive até hoje, com alguns momentinhos ali de épico brechtiano, de distanciamento, de gesto autocomentatório, né, que vem ali como uma espécie de tentativas, às vezes, de modular essa predominância naturalista. Mas eu acho que a atuação no cinema ela pode ser entendida, de novo, dentro da perspectiva do evolucionismo. Eu falei Neil, mas é Schatz. É o Thomas Schatz que fala essa ideia do evolucionismo, né, que o gênero nasce, se desenvolve, perece, morre e renasce lá na frente. Quando ele fala da relação que todo gênero está submetido a uma passagem de um registro transparente para um registro opaco. Ou seja, a partir do momento que o gênero é muito utilizado, que determinadas codificações genéricas são muito utilizadas a partir da matriz clássica hollywoodiana, eles se tornam necessariamente distanciados e autocomentatórios. Ou seja, eu não posso ver um gesto melodramático no contemporâneo, em 2022, como eu vi nessa peça, adaptação do Romeu e Julieta, sem relacionar aquele gesto com toda a história do gesto melodramático que me leva de volta para a Hollywood clássica, para o Griffith, eu diria, lá no início dos melodramas griffithianos dos anos 20. Então, a mesma perspectiva evolucionista que o gênero sofre como um todo, né? Os diversos lugares do gênero que estão se tornando instâncias comunicantes com o espectador, a atuação é a mesma coisa. Então, eu diria, já que você citou a Mulher Fatal, eu vejo uma grande diferença entre os trejeitos, por exemplo, da Veronica Lake nos anos 40 e a Kim Basinger refazendo a mexida de cabelo, né, do cabelo milimetricamente ondulado, como ela copia no LA Confidential, no penteado da Veronica Lake, ela aparecendo daquele jeito, se mexendo daquele jeito, mexendo no cabelo, fazendo uma voz toda meio adocicada. Para mim, é a mesma passagem. É da transparência para a opacidade. Então, a Kim Basinger, necessariamente, ela está recuperando outras mulheres fatais da história do cinema que tiveram origem lá nesses anos 40. Então, no fundo, tudo torna-se opaco, né? Porque nessa nossa pós-modernidade, tudo já se fez e tudo já se viu. Então, necessariamente, eu tenho que levar esses gestos e essas posturas como num segundo grau. Assim. Eu não consigo aderir a elas de uma maneira imediata, como os espectadores dos anos 40, 50 aderiram, por causa do distanciamento temporal. Sim, era isso mesmo. Obrigada, Pedro. E Rodrigo? Não, assim, pensando a sua pergunta, né, relativa ao cinema brasileiro, Luiz, assim, pensando sempre os gêneros, né, como processos culturais, né? Uhum. O gênero é um processo cultural, né? Por isso que o processo cultural histórico, é um processo histórico-cultural, né? Por isso que o que às vezes a gente vai chamar de musical aqui, né? Talvez não fosse o que era chamado de musical há 70 anos atrás, 80 anos atrás, talvez não é o que seja chamado de musical, sei lá, na Índia, em Bollywood, né? Quer dizer, essas terminologias vão mudando, né? Por isso que utilizar o gênero, né, os termos genéricos como etiqueta, né, e do ponto de vista teórico é muito fraco, assim, né? É muito fraco, assim, e às vezes é muito pobre. Assim, é interessante fazer um estudo, às vezes genealógico e tal, mas pegar e tentar criar, né, musical, como se fosse um conceito assim puro, né, um conceito forte, né? Ah, não, musical é isso. Você não vai conseguir encontrar, porque quando você vai para os objetos desmentem o conceito. Sim. Ou então você vai pegar determinados objetos só para se encaixarem no conceito, que a gente sabe que é algo errado, né? A gente tem que construir o conceito a partir do objeto, não o objeto.
a partir do conceito, ela está trocando tudo, né? Então, por exemplo, pensando nessa coisa do cinema brasileiro, né? Você estava falando de Cidade de Deus, né? E tem uma tese do Rafael de Luna, né? Rafael Luna Freire, que é professor de cinema da UFLA em Niterói, né? Que é interessante, né? Que é uma tese de doutorado, que é sobre gênero no cinema brasileiro, mais especificamente o gênero policial, né? Sim. Ele resgata, se eu não me engano, nos anos 40, 50, ou nos anos... Enfim. Mas é que a gente esquece que o Brasil tem uma produção, né? De cinema policial e tal, muita coisa perdida. Muita coisa que ninguém viu, né? Enfim, a demanda do público por isso e tal. Sempre houve, né? E a discussão... Não tinha televisão, né? Não havia televisão, então o cara ia ver o Príncipe da Mala no cinema. O fé de ver, né? Não tinha televisão, exatamente, né? Não tinha o programa do Datena, não tinha o programa do Datena para o cara ligar lá, ele ia ver no cinema, né? Ia no filme ver mesmo. Então, né? Então tem um capítulo da tese dele que ele discute uma coisa interessante, até ele fez um texto sobre isso na Filme Cultura, uma edição da Filme Cultura, na época que a Filme Cultura voltou, bons tempos, em que é uma edição especial sobre gêneros, então que ele discute a questão assim, é um filme policial brasileiro ou é um filme brasileiro policial, né? Quer dizer, até que ponto a gente está simplesmente pegando uma matriz de um gênero estrangeiro e colocando aqui no Brasil, talvez adicionando um ou outro elemento semântico nosso, ou a gente está criando uma nova gramática, né? Sim. Ou a gente está criando um novo gênero, né? O Cidade de Deus, por exemplo, eu acho que ele é um filme que tem muito uma linguagem, né, internacional, né? Cosmopolita, assim, que já tem um tempo que eu não assisto de novo, né? Mas eu acho que ele tem um elemento semântico ali brasileiro muito forte, que é a coisa da favela, né? Sim. Que é uma coisa muito particular do Brasil, do Rio de Janeiro, então que é uma coisa que vende também, né? Porque o americano ele quer ver uma coisa que não... Se a gente fizer aqui um filme sobre a máfia americana, talvez não venda muito, né? Talvez o americano não tenha muito interesse em assistir, né? Se eu fizer um filme aqui sobre, sei lá, a máfia de... Mas o conceito de gangster filme do Neil, né, é um estudo da máfia, foi como ele foi comercializado. Porque é um tipo ali de máfia, né? É um tipo ali de quadrilha, né? É um tipo ali de... E acho que é uma maneira, talvez, também, essa etiqueta de você comunicar aquele produto para o público, né? Sim. Porque o público tem um entendimento do que é isso imediato, né? É um gangster filme, né? Então, o que eu vou ver lá, né? E o filme realmente, de fato, ele traz uma dimensão muito forte, né? Dessa questão das quadrilhas e tal, do crime organizado, até certo ponto crime organizado, que talvez para nós não seja a primeira dimensão que a gente enxerga no filme, né? Não. Mas para um público estrangeiro, para um público americano, talvez seja uma dimensão mais clara, né? Mas eu acho que o Cidade de Deus, por exemplo, eu estava pensando em outros filmes que eu vi agora, né? Medida Provisória, Marighella, né? Sim. São filmes que incorporam muito, né, uma gramática de um cinema norte-americano, assim, de uma maneira muito forte, assim. Ao mesmo tempo que eles trazem ali elementos semânticos, né, brasileiros, né, enfim. Discussão complicada. Mas não, é uma discussão interessante, assim, né, do legal. quanto que... E aí, retornando, né, tem uma anotação que eu fiz aqui, retornando à coisa da chanchada, né? Acho que a Bernadette quer falar sobre a chanchada, né? Porque a chanchada foi muito criticada pelos cinemanovistas pela questão da paródia, né? Mataram o Corrêa, nem Sansão nem Dalila, né? E hoje em dia a gente vê nessa paródia da chanchada uma força ali, uma coisa carnavalizante, né? Que os cinemanovistas não viam, eles achavam essa paródia uma coisa horrorosa, assim, pô, os caras, em vez de fazer um filme crítico da realidade brasileira, os caras fazem uma diluição tosca de um filme americano para fazer piada e tal, né? Quer dizer, ao invés de tentar criar um produto que seja uma estética, uma estética brasileira, uma estética, né, pensada aqui para o Brasil, a partir das condições de produção brasileiras, as condições até de luz brasileiras, né?
são outras condições, né? Enfim, e os problemas também do país e tal, o cara vai lá, faz uma diluição de Sansão e Dalila, uma diluição de matar ou correr, né? E hoje a gente tem um olhar totalmente diferente, né? Para essa questão da paródia das chanchadas, né? Hoje a gente vê a paródia, você pega o próprio Glauber mudou ao longo do tempo, né? Mas você pega o Glauber, aquele livro dele do começo dos anos 60, Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, pô, o cara fala horrores do chanchada, assim. Chanchada é a inimiga número 1 do cinema novo. Assim. E pornochanchada, ninguém mais usa esse termo, é um termo datado, né? Exatamente. É um mercado, é uma comédia erótica. Exatamente, né? Por exemplo, por que não? É isso que era uma comédia erótica. Não, e é interessante, né? Isso Mas lá naquele momento... E se você pegar os filmes que são, né, etiquetados como pornô chanchados, que é um termo vazio, você vai ver que ali, os filmes da boca do lixo, né? Principalmente os filmes da boca, você vai ver que ali tem filme policial, você vai ver ali que tem filme de terror, você vai ver ali que tem filme de suspense, ficção científica. Claro, tinha um elemento do erotismo, né, do nu, porque na época era uma coisa que chamava público, né? Não tinha ex-vídeo para o cara entrar ali e ficar vendo nu 24 horas por dia, né? Então você tinha ali, e nem é pornô, né? Porque o sexo explícito só vai entrar no cinema brasileiro no começo dos anos 80, a gente sabe disso, né? Acho que é Coisas Eróticas, acho que é o primeiro filme pornográfico, se eu não me engano, posso estar falando besteira, produzido no Brasil, que é um filme de 1981, 1982, né? E aí a boca vira o terreno ali do pornográfico mesmo, né? Mas é interessante também, como esse cinema também, né, da boca, ele era visto às vezes como um cinema muito, às vezes de uma maneira negativa, por talvez se inspirar muito nos modelos, né, de determinados gêneros hollywoodianos de uma maneira muito direta, né? Na verdade é isso, o cinema da boca era quase um gênero, o cara já achava que ia ver X ou Y, né? Acabava sendo reduzido a isso. Também. Gente, o papo está maravilhoso, mas a gente tem que encerrar, é uma pena. Mas é isso, ficamos por aqui, mas ficamos em contato. Fica aqui o convite para participar do artigo do livro da Intercom e do livro do GP Cinema. Tá? A gente pode conversar sobre a disponibilidade. Eu adorei, de verdade, estar aqui com vocês hoje e estar discutindo esse tema. E quero agradecer a presença de todos, da Intercom aqui nos apoiando. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite. E, gente, só para encerrar aqui, para finalizar, né? Então, esse foi só para formalizar, esse foi o 8º encontro, então, da 4ª temporada da Cátedra Intercom. A gente queria agradecer muito, em nome da Intercom, em nome da diretoria executiva da Intercom, ao GP de Cinema, né, a professora Luísa Luzvag, agora eu treinei aqui, professora, para acertar o seu sobrenome, acho que acertei, espero, e também aos convidados, né, a professora Jussiele Oliveira, da Universidade Federal da Bahia, professor Pedro Guimarães, da Universidade de Campinas, e também o professor Rodrigo Cases, ou Casés? Cases, da Universidade Federal Fluminense. Só para lembrar a todos e todas, né, que essa temporada, então, ela vai ser desdobrada em 3 produtos diferentes. Então, na semana que vem, já provavelmente essa live vai estar no nosso canal no YouTube, Intercom Comunicação. E, além disso, ela também será publicada, provavelmente na semana que vem ou na outra. A gente está publicando 2 episódios de podcast por semana com o pessoal da Universidade Federal do Ceará, né, do projeto Papo Com. E, além disso, né, a professora Luísa acabou de falar, durante o congresso da Intercom, a gente vai fazer o lançamento de um livro, de um e-book, com temas, né, resultantes, com textos resultantes das lives que a gente produziu. E só para deixar agendado, então, na próxima terça-feira, no dia 17, às 18 horas também, a gente vai ter o encontro chamado Informação do GP Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, que vai trabalhar com o tema Comunicação, Desinformação e Crise do Capitalismo. Então, queria agradecer a todos e todas e convidá-los para participar da próxima live também. Ok? Então, muito obrigado, muito boa noite e até uma próxima.